Alô, amigos. Nosso grande momento chegou. Bem-vindos a esse momento especial de mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Momento rico, que toca profundamente nossa alma, despertando-nos para essa consciência espiritual em busca da proposta do Cristo. Nós estamos estudando o livro Desperto e Seja Feliz. Hoje o capítulo 14, Comportamento. E conosco, que é a Cláudia Marluce, para fazermos esse trio e refletirmos sobre esse capítulo. Então, bem-vindas também, gurias, para esse momento tão bonito, tão especial como sempre. Nossa gratidão a todos que estão nos escutando. E é interessante esse capítulo, né? Porque ela apresenta um movimento, quando vê, ela vai parar lá no corpo também, né? Então é interessante essa trajetória que ela vai fazendo aqui no capítulo. Mas eu queria trazer primeiro, antes de a gente começar a aprofundar, a partir da própria leitura, né, do capítulo, o que é o comportamento, né? Já que a Joana propõe o título do capítulo Comportamento, né? O que é um comportamento? Então, eu gostaria de a gente poder começar trabalhando o conceito, né, de comportamento, a partir das próprias ideias dela e da proposta psicológica, para a gente poder depois ir aprofundando em relação ao material que ela nos traz, né? O que vocês têm a dizer sobre a ideia de comportamento? Uma boa pergunta essa. Eu não fui pesquisar o conceito de comportamento, tá, gente? Mas o que me marcou muito aqui é o comportamento como a nossa manifestação no mundo, né? De aspectos que dizem respeito ao nosso mundo íntimo, à nossa consciência, né? Como a gente manifesta isso. Porque é um assunto extremamente rico, assim, da gente pensar o comportamento, a gente vai aprofundar. Mas a primeira frase que me chamou muito a atenção, que eu gostei muito, foi quando ela começa ali antes do capítulo, né, a dizer que a conquista do ideal será lograda quando o ser, com letra maiúscula, interior, né, ditoso, comande os equipamentos que lhe estão à disposição, refletindo-se no indivíduo, né? Então, o comportamento como esse reflexo, né, de algo que está em nós, né? Refletindo-se no indivíduo com um comportamento, daí que ela traz gentil sem afetação e nobre sem presunção, né? Então, ela trazendo aqui essa manifestação enquanto gentileza, enquanto nobreza. Eu achei tão profundo e poético isso, né? Esse como que a gente cuida do outro, se relaciona com o outro, se manifesta em nós pelo nosso comportamento a partir do que tem dentro de nós, né? Então, eu comecei a pensar o comportamento por aí, né? Isso, obrigada, Marluz, por ter iniciado. E eu também estou junto com você, e que não fui pesquisar essa pegadinha, né, do que significa a palavra em si, mas a gente vai apreendendo, né? E, como você mesma disse, o comportamento revela quem nós somos, né? Aquilo que nós temos no nosso interior, né? As conquistas do self, né? Do espírito ao longo de várias décadas, e também revela os distúrbios, os transtornos, né? Aquelas neuroses, né? Que precisamos dar conta. Então, o comportamento, ele revela esse todo, né? Que há em nós, né? E eu concordo com você, né, quando você nos traz essa primeira frase, né, e fala dessa beleza poética, né, e é até de uma docilidade, né, de uma sutileza
quando ela vai nos trazendo a palavra gentil, sem afetação, né? Quer dizer, ela traz uma suavidade, né? Joana traz uma suavidade, a necessidade de nós revelarmos essa suavidade, né? E depois ela vai trabalhar que quem grita é quem não sabe quem é, né? Porque, assim, aquele que sabe quem é não precisa gritar, não precisa esbravejar, né? Ele é sutil. E então é isso, né? E ainda falando dessa primeira frase que você ressaltou, né? Logo no início, né? E é interessante como a Joana também nos captura com algumas expressões, né? Quando ela diz assim, a conquista do ideal. E eu fiquei pensando, o que é ideal? Né? A conquista do ideal, peraí, vou parar aí, né? E aí, logo depois, lá na frente, quando ela vai no final do capítulo, ela vai dizer assim, para que o comportamento alcance o ponto ideal que faculta resultados felizes, isso lá no final. Então, eu lembrei de um ideal com outro ideal, né? Que ela introduz o capítulo, e eu fiquei pensando, bom, então, o ideal é o meio pelo qual a gente se comporta e vive, se expressa, para que a gente alcance essa felicidade, né? Resultados felizes que ela trouxe. E aí eu fiquei pensando, bom, mas então o ideal é essa conquista de si mesmo, né? Que vai representar um amadurecimento psicológico, né? Nessa suavidade que ela nos traz, né? Com as palavras dela, o comportamento gentil, sem afetação, nobre. Então, esse amadurecimento psicológico que vai sendo depositado, né, para e passo ao longo de todas as vidas no self, né, esse princípio inteligente do nosso espírito, ele vai revelando esse nosso amadurecimento psicológico, onde a gente começa a aprender a beleza de ser sutil. E isso é um longo caminho, né? É bonito, mas é um longo caminho, né? Se a gente pudesse fazer uma síntese a partir do que a benfeitora traz, das ideias de vocês, né? Porque ela começa o capítulo falando exterioriza-se o mundo mental. Então, claro, a gente sabe que o mundo mental é esse ser interior que leram aqui no início, né? Que agora ela está usando o conceito de self ainda, né? Esse ser interior, essa dimensão do espírito imortal, nossa essência, né? Também divina, né? Que vai, enquanto processo, superando a si mesmo e a própria natureza, dessa opus contra a natura, uma contra a natureza, né? Para poder realmente chegar a essa conquista ideal. Então, quando falo em conquista ideal, realmente é uma meta a ser atingida, né? Então, o comportamento ele vai se teorizar a partir da mente, e ela vai dizer assim, no comportamento se manifesta a sua realidade intelecto-moral e o seu correspondente nível de saúde física e mental. Então, a gente pode dizer que o comportamento são todas reações, atitudes em relação ao nosso diálogo com o mundo, né? Ao nosso meio da qual a gente está envolvido, ao meio ambiente, né? Que vai tanto o nosso organismo físico, quanto a questão aqui psicológica, num contexto histórico, né? Então, a gente é influenciado e pelo meio, influenciamos o meio, né? Tanto é que a gente pode ter comportamentos individuais e comportamentos coletivos, então, ou seja, a nossa mente ela pode estar tomada por um movimento que não é pessoal, influenciado por padrões e atitudes coletivas, a ponto de eu me deixar levar por esse movimento coletivo e ter comportamentos coletivos. Quando eu abdico de mim mesmo ou me alio a outros, eu tenho comportamentos coletivos. Quando eu tenho um movimento que é próprio, né, e que fala da minha posição e a minha reação e atitude própria, eu estou falando do movimento individual. Então, dentro do que estou falando, né, que esse comportamento reflete, então, a maturidade, reflete as conquistas da gente, reflete, né, os recursos internos, né, falam tudo isso.
né, que eu acho muito pertinente, a Joana, em outro momento, ela vai dizer que o comportamento é o resultado do grau de consciência do indivíduo naquele momento. Naquele momento que muda, né? A nossa consciência muda. Então, nesse momento, eu tenho condições de ter um comportamento X em função do grau de consciência dentro desse contexto que estou vivendo. De repente, tem alguma coisa que me perturba a consciência, ou ativa em mim algo mal elaborado, o meu comportamento pode não ser mais adequado ou de uma certa maneira propício a esse contexto, e eu tenho um comportamento que reflete uma instabilidade ou uma perda de consciência a partir de uma emoção mal resolvida, de um conflito. Então, de uma certa forma, o comportamento muda, né? Nesse jogo de afetações, onde eu afeto o mundo me afeta, e eu sou atravessado por vários fatores internos. Então, eu acho muito bonito essa visão de Joana, quando ela refere que o comportamento é a síntese de um momento. É o resultado daquilo que eu posso dar e realizar e exteriorizar, como ela diz aqui, a partir desse nível de consciência que eu estou vivendo e conquistei naquela determinada situação da minha vida. E por isso que ele é um processo aqui, se você falar desse início aqui do material dela, um processo quando o ser interior, né, comanda já, né, supera a matéria, nessa obra quanto à natureza, supera a matéria, vence também a si mesmo e consegue organizar os elementos em favor desse homem pleno, né, que se torna gentil e sem afetação e nobre, como vocês colocaram aqui a partir das palavras da benfeitora. Então, eu acho bem interessante tudo isso, porque a gente não para de pensar, né? A gente como o comportamento é algo tão óbvio, a gente não para pensar, puxa, mas o meu comportamento, ele é o quê? Ele reflete o quê? O que ele fala de mim? O que ele expressa nesse momento da minha realidade, enquanto a minha mente, que é o espírito, vai podendo alcançar e mobilizar e fazer o uso dos recursos que eu tenho, o que a vida me coloca. Eu acho isso bem profundo, Joss, porque eu também pensei aqui, quando eu estava lendo ela, em dois aspectos do comportamento, né? Eu me lembrei de quando a gente é criança e nos ensinam assim que a gente tem que ser bem comportado, né? Te comporta bem quando tu vai na casa de alguém, né? Então a gente desde pequenininho vai aprendendo as regras sociais, tanto que às vezes a gente se comporta super bem fora e dentro de casa é um terror, né? Então existe esse nível, eu acho, de comportamento que é assim, a gente tem essa capacidade de muitas vezes, inclusive, frear impulsos nossos e tal, porque a gente tem condições de aprender, a gente aprende com o meio, a gente aprende as regras sociais, né? Então, nesse nível de comportamento, ele também está refletindo uma consciência que a gente tem. A gente tem uma certa consciência de coletivo, né? De como conviver com as pessoas, né? Então, esse, para mim, eu fiquei pensando em dois níveis de comportamento. Esse é um nível de comportamento que o ambiente nos influencia. Nosso comportamento muda dependendo da cultura que a gente está. Tem coisas que eu posso me comportar de um jeito num país e não posso em outro, né? Assim como em ambientes sociais, eu não vou me comportar do mesmo jeito numa festa do que num velório. Então, a gente vai aprendendo isso, e isso faz parte da nossa condição de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, né? Enfim. Mas o que a Joana está propondo aqui, quando ela fala de refletir esse ser interior, ela está falando daí, né, de um comportamento que vem já por um outro nível de consciência, onde a minha manifestação do mundo, como eu ajo, como eu penso, está em acordo, tem coerência com o que eu sinto. Por isso que daí, né, Claudinha, eu acho que pode vir a gentileza, né, e a nobreza
como uma manifestação do nível de cuidado que a gente tem com o outro. Então, daí eu passo a cuidar, entre aspas, do outro, não porque me ensinaram, né? Porque tu tem que ser bem comportado. Não, porque aquilo tem coerência e sentido e encontra uma ressonância interna, né? Então, eu linkei isso com essa questão da educação e da experiência que ela fala ali, né? Então, à medida que a gente vai se educando, não só porque alguém nos ensina as regras, mas a gente vai entendendo toda a dinâmica e a gente vai vivendo aquilo, isso, claro, que vai alterando, né? Nos transformando, como tu estava dizendo, né, Jéssica? É super interessante isso, Marluce, né? E assim, quando você estava falando sobre os vários tipos, né, os 2 tipos que você elencou de comportamento, eu fiquei pensando assim, que até com pessoas a gente pode mudar, não necessariamente lugares, né? Se a gente está em contato com uma pessoa mais calma, né, mais gentil, né, mais ponderada e tal, a gente vai se assemelha àquela onda, né, que a pessoa transmite, né? Se a gente está num ambiente mais agitado, as pessoas que falam mais alto, tal, você acaba saindo do seu tom e também se adequando, né? Que é tão sutil a forma como o ambiente nos molda, né? É muito interessante isso. E aí tem tudo a ver mesmo com o que você trouxe da educação e da experiência, né? E, inclusive, quando ela fala lá embaixo, ninguém consegue identificar-se com a autoiluminação não estando disposto ao esforço por educar-se, comportando com equilíbrio diante das circunstâncias que defronta no processo social, assim como nos fenômenos e ocorrências pessoais, porque esse é o orar e vigiar, é estar alerta, né? Porque, assim, esse esforço, essa dedicação dessa observação e de educar-se, independentemente se aquela pessoa está assim, o assado, você tentar não entrar no padrão dela, né? Ou até aproveitar e entrar naquele padrão melhorado, né? Que você está tendo uma oportunidade rara, né, de estar, né, com uma pessoa mais equilibrada, e a gente tem que aprender o tempo todo, né? Mas ela traz esse esforço por educar-se, e aí a gente lembra do atributo da vontade, né? Precisa ter uma vontade ativa, atuante, onde você se coloque em todo momento num campo de experimentação para melhor, porque todas as oportunidades são oportunidades, né, circunstâncias, né? E aí, já caminhando nesse sentido, né, de esforçar-se, né, nós pensamos, como você trouxe e também, a gente pensa, então a nossa mente vai vibrar em que sintonia? Porque ela traz aqui nesse segundo parágrafo da introdução, a mente que capta o psiquismo superior e canaliza-o através do cérebro, vitalizando o organismo. Então, é através dessa conexão, desse ato de educar-se para vibrar numa onda mais generosa, mais doce, né? Pacífica, é um exercício a todo momento, é que a gente vai conseguir se conectar, a nossa mente de espírito, né? Vai conseguir fazer, e essa conexão é muito desse eixo ego-self, né? O ego tem que, né, se conectar com o self, para que ele vá se conectar com esse psiquismo superior, e aí sim a gente conseguir trazer vitalidade para o nosso organismo, porque aí a gente vai se retroalimentando dessa situação de desfrutar, como ela disse, desfrutando de saúde plena, de bem-estar, não de tóxicos, né, como a gente, a todo momento, dessa psicosfera ambiental, mas a gente se conectando com esse pensamento cósmico, né, que circula em todo o universo. É um grande exercício, né, de uma vontade ativa, de uma educação, de uma autoeducação, né, e até também de uma educação do outro, porque quando o outro avança um sinal, a gente está ali para, não contamina a minha onda, não, porque eu estou fazendo um esforço danado para me manter nessa onda e tentar beber do psiquismo cósmico, então vamos devagar com isso, né? Agora é interessante
tudo isso me lembrou de Pedro, né? Que quando Jesus pergunta quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sabe, né? E Pedro dá uma resposta muito adequada, que ele é filho de Deus e está ali para promover, né, a verdade. Muito bem, Pedro, né? E ele continua conversando com os discípulos e aí logo após ele fala do testemunho que ele tem que dar. E Pedro diz, não, meu mestre, eu não vou deixar que isso aconteça, eu morro por ti. E Jesus aí ralha com Pedro, dizendo, Pedro, vai né? E mostra que Pedro foi inadequado, que foi porta-voz também de espíritos contrários, né, à verdade e ao bem, né? Então, eu vejo assim, o quanto essa questão do comportamento ela é dinâmica e tem várias facetas, como estou falando aqui, esse comportamento que se alia ao psiquismo divino superior e que me sustenta e me dá condições e recursos para mim viver esse processo, e me sustentar a partir de algo de valor essencial, né? Porque se o processo começa na mente, o comportamento vai coagulando, né? Começa na mente como uma fantasia, como um sentimento, como um estado interno, né? Positivo, negativo, aquilo vai sendo nutrido, depois ganha lugar na fala, né? E a fala ganha lugar então, numa ação, né? No comportamento enquanto, né? Então é um processo, né? E claro que nesse movimento todo, né? Desse se expressar no mundo, a gente não consegue sustentar esse comportamento se não for verdadeiro. Então, a gente até pode falsear o comportamento, ou ter esse comportamento coletivo, né? Uma consciência coletiva que me obriga a me comportar bem, mesmo que a minha natureza não seja essa tão, né, adequada assim, mas eu consigo, né? E vou aprendendo, né? Vou tendo que me disciplinar. Então, o coletivo disciplina, como o coletivo também pode me deixar fora de mim, da minha ética espiritual, e me levar a comportamentos aberrantes, né? Dependendo da psicologia de massa que está envolvido aí, aquele jogo coletivo. Mas, né, tem uma parte do comportamento que é realmente o do equilíbrio, da ética, né? Da minha postura interna, do meu posicionamento, que é aquilo que realmente eu já conquistei enquanto valores espirituais, e que vai muito além, então, do corpo social, do comportamento coletivo, ou do comportamento que pode ser falseado até por interesse, né? Pode ter um interesse escuso e fingir um comportamento adequado, mas o meu comportamento verdadeiro é o do bandido, né? Ou do mal-intencionado, o perverso, que se esconde por trás de uma imagem. Então, é muito complexo. Então, o quanto eu estou realmente perdido de mim mesmo e dessa essência divina, né, da qual nós estamos mergulhados, como a benfeitora coloca aqui, né, no pensamento cósmico, né, e posso daí me sustentar nesse lugar, né, e quanto muitas vezes eu me deixo levar. E aí entra a questão que tu falaste, né, Cláudio, da vontade, né? Porque se eu me deixo levar por um apetite instintivo, digamos assim, fome, sexo, né? A gente pode culpar o corpo. Ah, não, mas não é o corpo. Tu é fraco ou se deixa levar por interesses que estão ligados nas sensações que esses impulsos te trazem. Então, vai ter sempre um espírito por trás, seja em função de vontade própria, ou de fraqueza, ou fragilidade, ou de interesse, que vai refletir realmente, ou o comportamento da massa, se eu não sei me deixar, se não consigo dar conta, né, da influência do mundo, e me deixo levar pelo jogo do mundo, né, perdendo minha alma, né, então eu estou mais comprometido com os valores coletivos, seja por que motivo for, do que com os valores realmente que
eu acredito, pudesse me nutrir, ou não acredito ainda, não conquistei aquilo ainda. Então, de uma certa maneira, tem sempre um jogo de tensão aí que vai refletindo esse movimento nosso, né, de conquista, de aprendizado, de conflito, de dúvidas, de coisas que ele já entende, mas não assimilou ainda, e assim por diante. Então, é um jogo rico de movimentos, né, que estão presentes nesse campo que a gente chama de comportamento. Por isso que eu achei muito interessante ela falar da educação e da experiência, porque daí eu me lembrei da parábola de Jesus do bom samaritano, quando perguntaram para Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do homem que foi roubado, ferido, e aí passou um sacerdote, não fez nada, passou um levita, não fez nada, que eram pessoas que tinham já a educação, o conhecimento de como deveria se comportar, e não agiram. E aí passou um lá que não tinha nada disso, mas acolheu, deu dinheiro para que alguém cuidasse dele quando ele teve que ir embora, né? Então, essa questão da educação e da experiência, do passar pela experiência, também passa, né? Eu acho, já o Zeno que está dizendo, de a gente poder questionar o nosso comportamento. Né? Porque às vezes é tão naturalizado, nós nos comportamos de uma maneira tão automática, ou sempre é assim, que a gente acaba não questionando isso, né? E muitas vezes nos comportamos de forma que não fomos nós que decidimos se comportar assim, mas alguém decidiu por nós, porque e aí eu me lembro do Jung dizendo, né, que tinham dois tipos de pessoas que buscavam ele para fazer análise. É quem não se adaptava e quem se adaptava demais, né? Então, não conseguia achar um lugar, né? Como eu me comporto aqui, não consigo interagir com as pessoas, ou eu nem questiono, eu nem sei quem eu sou. E aí eu passo a fazer coisas que eu acho que, não, mas as pessoas fazem assim, todo mundo faz isso, né? Só que no nível de consciência que a gente está, a gente não pode mais alegar isso, né? Porque independente de como a gente se comporta, o nosso comportamento ele tem uma consequência. E nós somos responsáveis por isso, né? Então, mas eu acho que tudo passa assim, que muitas vezes nosso comportamento passa despercebido. A gente tende a não pensar muito sobre isso, a não ser que aquilo seja muito perturbador, né? E aí nos desacomode. É isso mesmo. E assim, quando você fala assim, o nosso comportamento passa desapercebido, é uma grande verdade e é um grande perigo. Porque, assim, a partir do momento que isso passa despercebido, a gente vai entrando no que a Joana nos trouxe aqui, né? Dessa complexidade dessas realizações, porque são interação mente-corpo, espírito-matéria. Então, a partir do momento que a gente passa a viver no automatismo, né, sem uma reflexão, a gente vai perdendo a gente vai entrando nesse comportamento desapercebido e não vai entendendo, vai ficando cada vez mais distante a gente entender o quanto esses comportamentos vão influenciando, vão sendo influenciados pela mente, né, como o Gelson trouxe, né, e vão influenciando as células, né, do nosso corpo. E aí, esse pensamento danoso, raivoso, cheio de mágoa, né, vingativo, esse pensamento instintual, né, isso tudo vai retroalimentando as nossas células como? De uma forma danosa. São esses tóxicos que a Joana falou no início, né? Nessa psicosfera ambiental. Todos esses tóxicos rondantes em torno de nós, eles vão nos contaminando. E aí ela diz, o corpo reflete os comportamentos mentais. Foi bem que o Gelson trouxe, né? O pensamento e depois a ação. E ela coloca Desculpe, gente, eu fiz um ato falho. Não é comportamento, olha só, é componentes mentais. Eu já estou querendo juntar comportamentos mentais. Eu já achando que a Joana já tinha criado uma outra expressão, né? Mas olha, o corpo reflete esses componentes mentais, todos esses resíduos, danosos ou não, né, que ficam pululando, né, circulando na nossa mente e vão nos perturbando. E aí é o que você
acabou de ressaltar, né, Marluce, a gravidade disso e a responsabilidade, né, da gente ter com isso, para que a gente possa, então, nos nutrir de coisas saudáveis, porque a gente vai estar levando isso para as nossas células, né? A gente vai estar alimentando elas de uma forma saudável. Então, aí ela diz assim, o corpo reflete e os tecidos celulares reagem. Né? Quer dizer, eles são nutridos e reagem dessa forma, conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os ou conciliando-os. Então, é muito sério isso, né? Esse pensamento inapropriado, né? Com comportamentos também inadequados, é muito sério para o nosso corpo físico. E nós sabemos que o nosso corpo físico é o intermediário, o que nos propicia estar nessa vida agora, né? E aí eu não queria me adiantar muito, mas assim, ela logo traz que além do departamento muito complexo da organização física e psíquica, o cérebro é uma valiosa glândula. E ela coloca em itálico glândula, porque o cérebro não é uma glândula. Mas por que ela coloca a glândula aqui? É porque, assim, ele não é necessariamente uma glândula, fiquei pensando, mas é através dele que são alimentadas as glândulas, né, do nosso corpo. Então, ele secreta pensamentos, ele secreta, né, ele decodifica coisas, é através do cérebro que é possibilitada toda essa movimentação do maquinário do nosso corpo, né? Então, olha como a gente ela vai desdobrando isso em níveis cada vez mais profundos, né? Da responsabilidade, aí eu trago a palavra responsabilidade com os nossos comportamentos, né, com o nosso pensamento. É uma coisa automática, né, porque independente de a gente estar consciente ou não desse processo, né, a alma precisa se expressar. É da alma, né, é da natureza, do espírito, realmente se reconhecer a partir de imagem, que é o seu pensamento. E o pensamento ganha, então, vida enquanto forma, seja enquanto vibração, né? Onda, ou enquanto partícula, enquanto forma mental. Então, não tem como separar isso, porque ela fala, por isso que tu trouxe essa colocação da benfeitora, que há uma interação mente-corpo que não tem como separar essa realidade, né? Mediada pelo perispírito. Daí tem duas coisas aí que eu gostaria de salientar. Uma, isso que a Cláudia está falando, que o corpo fala, né? O corpo denuncia, o corpo reflete, o corpo é um espelho dessa mente e reflete a realidade do espírito, seja enquanto uma história que é contada, e o corpo, então, conta uma história, né? Ou como, de uma certa maneira, na questão psicossomática, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma aula de psicossomática, o quanto o corpo ele tem um papel também regulador e como um amigo, né? Que suporta e drena os processos do espírito. E aí não só existe a questão do corpo que reflete a desarticulação ou articulação do espírito enquanto saúde e doença, mas também tem tipos de padrões de consciência corporal. Porque, né, tem pessoas que são muito corporais, por exemplo, tudo aparece no corpo. A gente sabe que a mediunidade é um padrão corporal também. Tem pessoas que são médios sensitivos, tem pessoas que não são médios sensitivos. Então, existe também um padrão, como se existissem estilos de consciência corporais, que têm formas de adoecimento próprio, e tem caminhos arquetípicos, padrões também ligados aos centros de força, aos meridianos do corpo, que a medicina chinesa estudou. Então, existe também padrões universais, onde cada órgão tem uma função não só física, mas uma função também
psicológica, emocional, então essas coisas não estão separadas, então se eu tenho raiva, isso vai ter a ver com certa parte do meu corpo, então isso é de uma riqueza, né, gente, de uma complexidade, né, que de uma certa forma, para mim, tem duas questões que envolvem essa interação mente-corpo. O corpo como esse diálogo comigo mesmo, podendo, então, ser esse espelho, né? E o corpo como alguém que me acolhe, que me dá suporte. Nós temos uma frase em psicologia, né, que diz para que a gente não enlouquece, o corpo enlouquece para a gente. Né? Às vezes o corpo tem uma função compensatória, né, de suportar, né, coisas que bem são muito dolorosas, que são muito difíceis, escopa o corpo, ele, de uma certa maneira, faz um papel de ancoragem ou de amortecimento dos processos internos da gente. Então, o corpo também é o lugar desse que me acolhe como uma casa, né? E me dá um suporte em relação àquilo que, para mim, também é insuportável. Então, eu vejo muito esse lugar também abençoado do quanto o corpo é algo que nos ajuda a nos manter, não esquecido de nós, e suportando aquilo que para nós é difícil de lidar, em algum momento que está lá inconsciente. Então, eu vejo aí uma sabedoria, né, do corpo, né? Cada célula é uma consciência, mas há uma sabedoria do corpo também, naquilo que a divina providência construiu para poder balizar o nosso processo reencarnatório. Que profundo isso, Joss, que bonito isso, né, do corpo como um amigo, e eu fico pensando como que a gente trata o nosso corpo, como é que a gente olha, né, para o nosso corpo, né, muitas vezes com um olhar um tanto frio, distante, ou nem percebe, né, nem dá chance, né, de deixar o corpo demonstrar aquilo que nossa alma está sentindo, né, e o quanto também, eu fiquei pensando, o nosso corpo, o que sentimos no corpo, também influencia diretamente no nosso comportamento, né, como a gente se coloca ali, né, porque ela fala ali depois, né, dessa questão de quando somos muito ansiosos, ou a questões da depressão, né, que vão produzindo a forma, né, então, esse corpo, né, que carece, né, de todos essas substâncias reguladoras do humor e tal, vão trazendo, né, essa postura mais desanimada, mais sem energia, e aí eu não vou botando todo o meu potencial que eu teria condições, né? Então, realmente é muito complexa essa relação da mente, do corpo, do nosso comportamento, né? Quantas vezes, né, gente, acontece, às vezes, de nos faltar alguma vitamina, alguma coisa, né? E o nosso corpo manifesta isso como não tenho vontade de fazer nada, né? Então, já tem marcadores biológicos ali que dizem, olha, se você não tiver o sistema equilibrado, isso vai afetar o teu comportamento, não tem energia para levantar de manhã, né? Então, e às vezes a gente se relaciona com o corpo não como esse amigo, assim, que a gente deveria cuidar, com carinho, com cuidado, mas não, né? A gente às vezes bota aqueles ideais de perfeição, bota aquelas coisas, assim, muito extremas, né? E trata o corpo quase como uma máquina, né? Então, eu achei muito bonita e tocante essa forma da gente olhar o corpo também. E me parece assim que esse corpo que a gente habita, ele não é um reflexo da mente atual. Então, a gente está colocando o quanto a coisa é automática, né? E o corpo vai, de uma certa maneira, responder, né, às vibrações que a mente está produzindo ali, e isso, né, que ela vai acumulando, e com o tempo pode gerar doenças, né, esse acúmulo de vibrações, né? Mas como tem um perispírito, que é um corpo anterior ao corpo físico, e esse corpo perispiritual tem a memória do espírito, já tem regiões de conflito, né? Esse corpo que a gente habita, ele tem uma predisposição.
Então, eu posso ser um corpo que não assimile vitaminas, por exemplo, isso que está falando, né? Não porque me falta vitamina, porque o meu corpo reflete uma realidade do meu passado. Então, o corpo, de uma certa maneira, ele é uma forma também de me trazer consciência e ter que lidar com questões que são frutos dos meus comportamentos anteriores, né? Então, o corpo também impõe comportamento, com seus limites, com o seu tipo de corpo. Eu tenho um limite corporal, eu tenho uma perna mais curta, ou tenho uma deficiência visual, ou tenho um tipo metabólico que eu não consigo engordar, ou que eu engordo muito rápido. Ou seja, existe também um certo movimento que acompanha todo um processo naquilo que é necessário e, de uma certa maneira, se impõe a essa história que está lá ligado ao meu perispírito, né? Então, isso torna mais complexo ainda todo esse processo. Fiquei pensando nesse corpo amigo, né? E o que a Marluce trouxe, assim, de como que a gente ultrapassa os limites e a gente se torna um tirano desse nosso próprio corpo, né? E aí, tiranizar aquele instrumento mais importante que a gente tem, né, para poder resolver tudo é complicado, né? É como dizem, matar a galinha, né? Então, como que vai ser, né? E aí, entendo, né? Por isso que a Joana nos fala, né, que o espírito conduz o corpo através de vibrações delicadas que sustentam as células, conforme as ondas mentais que irradia, né? Então, conforme as ondas que a gente vai irradiar, né? E aí ela traz 2 exemplos, né? Pessoas irascíveis, né? Pessimistas, com azedume, elas vão produzir enzimas perniciosas, né? E pessoas, ao contrário, que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, estimulam o sistema psiconeuroimunológico, né? Por isso que, assim, apesar da gente trazer registros, né, no perispírito, né, das nossas limitações, das dificuldades que passaremos, tudo também vai depender, né, de como a gente vai lidar com isso, né? A Joana, no Ser Consciente, ela diz assim: com o amadurecimento psicológico, as provas e sofrimentos passam a ter comportamento filosófico dignificante. Quer dizer, você muda o olhar para aquilo que você está passando, né? E que são instrumentos de valorização da vida. Então, elas deixam de ser castigo, punição. Então, mesmo a gente trazendo, e aí é uma reflexão, mesmo a gente trazendo tantos registros que a gente precisa ainda lidar, dar conta, né? O quanto é importante a gente olhar para essas dificuldades, né? Como ela disse, com um comportamento filosófico dignificante, né? Quer dizer, aquilo faz sentido para a nossa vida de espírito, né? Passar por essas situações. E eu acho que é por isso que ela chega nessa frase, né? Para que o comportamento alcance o ponto ideal, que faculta resultados felizes, né? Aquilo que nós trouxemos no início, é indispensável o cultivo dos pensamentos edificantes, propiciadores da disciplina interior, né? Que vão, então, exteriorizar em hábitos equilibrados, né? Então, assim, é sempre um exercício, como eu falei, né? Da gente se dedicar e tentar olhar para esse corpo como vocês trouxeram, né? O Joyson trouxe muito bem essa imagem do corpo amigo, né? Que a gente não trate ele de uma forma tirânica, né? Marluce trouxe, né? Avançando todos os sinais, né? De uma forma cega, né? E é importante. Agora, além disso, tem aquelas pessoas que não conseguem conectar-se, né? E que muitas vezes, né? Eu tinha um familiar que eu precisava decodificar o que ela estava sentindo. Então, é tão aquém ainda que a pessoa não conseguia administrar os próprios sintomas, né?
Então, eu tinha que decodificar para que ela, então, pudesse receber aquela informação e se aquietar. Isso, de alguma forma, deveria levar uma quietude para as células dela, né? Então, o quanto é um caminho ainda muito diverso, né, para todos nós, né? Tanto da gente perceber que está tiranizando, até o momento que se cai numa exaustão, né? E quanto ainda é muito aquém para algumas outras pessoas, né? E aqui, Claudinha, quando estava lendo, né, esse parágrafo do cultivo dos pensamentos edificantes, propiciadores da disciplina interior, eu me remeteu assim, gente, como é difícil a gente mudar um comportamento, né? Tem que ter muita disciplina às vezes, né? Tem comportamentos que são tão arraigados assim, né, que não é uma coisa fácil, né? Tem que realmente ter todo acionar nossa vontade mesmo, dizer, não, eu quero mudar, eu não quero mais reagir assim, né? Eu não quero mais ser essa pessoa que lá no trânsito alguém buzina para mim, eu já saio agredindo verbalmente, buzinando, né? Então, mas então, ao mesmo tempo que nós muitas vezes não somos conscientes de como nós nos comportamos, né? Às vezes as pessoas nos dão o feedback, né? Puxa, tu te deu conta como tu reagiu ou como tu te comporta, né? E às vezes nós temos dificuldade de aceitar. Então, por um lado, eu acho que é interessante a gente, né, se pudesse ter essa consciência como a gente tem para o corpo, né, Cláudia, esse olhar para o corpo, também para o comportamento. Por outro lado, a gente precisa movimentar muita disciplina para mudar um comportamento, né? Haja vista, por exemplo, as pessoas que têm problema com consumo, né, de álcool, né, substância e tal, para mudar esse comportamento não é muito assim fácil, tem que acionar muito a vontade, porque daí já tem toda essa conexão também direto com o corpo, né? Quer dizer, o corpo demandando algo, né? Então, eu achei muito interessante ali, porque a questão toda que ela traz ao longo do capítulo aqui é o equilíbrio, né? Como é que a gente chega num comportamento equilibrado? Como é que eu chego no equilíbrio, né? Nada em excesso, né? Eu me comportar ou, né, eu não conseguir ter o comportamento adequado, seja porque eu não consigo me colocar ou porque eu me coloco demais, né? Então, como chegar nesse equilíbrio? E esse equilíbrio do comportamento, ele está diretamente relacionado com o nosso equilíbrio interior, né? Então, a gente começa a poder administrar toda a conflitivo que a gente tem dentro de nós, né? E mudar o comportamento, né, Marlúcia, você disse, é muito difícil, né? Porque a gente entende aqui, mas a gente não mudou o padrão, né? Aquele movimento que faz com que a gente deixe de fazer de um jeito, faça de outro, né? Marta e Maria, Cláudia. Oi? Marta e Maria, com Jesus. Ah, isso. E eu trago assim para coisas simples, né? Por exemplo, tem que ir fazer exercício, né? Mas tem que ir aqui. Mas cadê as perninhas para irem num horário, né? Então, não é, né? A gente pode colocar vários graus de necessidades de mudança de comportamento, né? Temos que ser gentis. É interessante que essa questão do equilíbrio ele tem uma noção importante, que ela fala aqui, mesmo quando são vitimados por enfermidade, né, a gente tem uma atitude favorável à saúde. Então, porque a gente não pode pensar que esse jogo corpo e mente, espírito, matéria, seja tão mecanicista, né? Há uma influência automática, mas, como a gente falou, existem estruturas que são resultado de centenas de anos e de várias encarnações que estão em jogo também, né? Então, sempre as pessoas questionam, mas como é que tem gente muito ruim que é super saudável? Como é que tem gente boa que é enferma, né? Então, claro, não é essa a questão, porque isso tem história, até porque, né, o Dival teve problema cardíaco, o Chico teve câncer, né? Quer dizer, a coisa é muito complexa, até porque muitas vezes essas pessoas que têm um compromisso coletivo, muitas vezes ela assume também a dor do mundo, né? Porque são
há muito projeto de pensamento, né, em relação a ela. E muitas vezes elas sofrem também o desgaste e a pressão de uma realidade, né, que não envolve só a minha história pessoal, mas uma rede muito maior, né, de questões que estão ali. Então, a gente não pode ser muito simplista nesse processo todo, né? E que, de uma certa maneira, o que a Joana está falando assim, olha, o que é importante é criar um corpo mental primeiro. E manter esse corpo mental, né, porque o Andrés fala desse corpo mental, que é o primeiro dimensão do corpo, né? E esse corpo mental justamente é, para mim, a própria questão da fantasia, da imagem, né? Então, enquanto corpo mental, como diz a Joana aqui, a mente exterioriza o mundo mental, né? Ou seja, aspirações, desejos, anseios, que se constituem enquanto imagens que compõem padrões que são universais, né, de formas, e vão começar a compor uma realidade pessoal. Né? E aí, de uma certa maneira, né, nesse movimento todo, né, que envolve um processo longo e, né, vai se construindo, né? E aí a gente vai ter realmente uma dinâmica muito variada. Né? Então, o que se quer é que esse corpo mental permaneça sadio, para que o comando do corpo físico seja um comando favorável, saudável, mesmo que eu venha habitar um corpo limitado por N motivos, seja por missão, seja por questões kármicas, seja porque eu estou pagando o preço por estar aqui junto nesse momento histórico, né, voltado por poluição, tal. Então, a questão dessa interação mente e corpo, ela é fundamental, ela é constante, mas o que o João está colocando é que tudo começa a partir da nossa atitude interna. E aí entra o que comentaram antes, a vigilância, a postura, a tomada de consciência, a vibração positiva, né? E a figura de Jesus como a nossa referência desse ideal, né? Que a gente está falando de um ideal, né? Que vai produzir resultados felizes, mas não quer dizer que a gente vai ter o efeito disso agora. Mas já está vivendo nesse corpo feliz, só que esse corpo feliz não se manifestou ainda fisicamente, mas já está ali enquanto um corpo mental e um corpo espiritual que está construindo a minha felicidade. Por isso que é o ideal, então, que ela fala, né? Bem importante mencionar isso, porque a gente tende mesmo a fazer essa relação direta, né? E porque por mais que a gente saiba que é espírito e que tem toda uma história, né? Eu acho que é difícil, às vezes, a gente tem esse pensamento mais complexo de que o meu corpo aqui é momentâneo e está vivendo isso, talvez circunstancialmente, né? Mas isso não define toda a essência da gente, né? E aí eu fiquei pensando no comportamento, está trazendo Jesus, né? Pensando no equilíbrio, né? Quando Jesus diz, né? Não se turbe o vosso coração, né? Então, trazendo assim que se a gente tenta buscar esse equilíbrio interno, a possibilidade da gente manifestar no mundo um comportamento mais equilibrado, ela aumenta muito, né? Porque muitas vezes quando a gente é movido, como ela está falando ali, né? Por raiva, por sentimentos assim que a gente é muito reativo, a possibilidade de a gente se arrepender da forma como a gente se comporta é muito grande, né? Quando que essa calma, tentar encontrar, né, uma calma, né, respirar, né, controlar, né, esse comportamento impulsivo, principalmente, né, também é uma forma da gente tomar as rédeas mesmo, né, dos nossos comportamentos da nossa vida.
Até porque a nossa realidade ela não é uma realidade integrada no mesmo condição vibratória e de consciência unificada, né? A gente tem realidades diversas. Eu conheço uma senhora que ela tem um pensamento muito valoroso, né? De prece, de buscar se alimentar de coisas boas, de poder promover ambientes favoráveis, né? Então, ela tem todo um esforço consciente de procurar se nutrir de coisas boas, de procurar se identificar com valores positivos e atitudes de comportamentos também adequados a isso. Mas o pano de fundo da mente dela é uma mente muito pessimista, muito negativa. Então, ela traz um histórico que isso talvez seja mais inconsciente agora, talvez ela não se dê conta disso, mas tem uma mente que é uma mente que talvez por muitas encarnações nutriu uma outra paisagem e que está lá viva ainda. Então, porque se ela para de pensar nisso, de vibrar positivamente, se ela vai se alimentar, né, naturalmente começa a vir fantasias destrutivas, negativas, né, que ela afasta. Então, tu vê, aí é um jogo de tensão entre essa mente que agora constrói essa felicidade, né, que constrói a harmonia, que constrói saúde, mas tem uma mente interna, né, uma outra parte da mente dela, uma outra paisagem, um outro mundo interno que está recheado ainda de elementos, né, negativos e um jeito de funcionar que ainda não foi superado. Então, quanto tempo vai levar para conquistar e internalizar verdadeiramente esse exercício que ela está fazendo nessa vida? Então, é isso que a gente tem que considerar aqui nesse processo todo. Pois é, mudar esse padrão não é uma coisa fácil, né? Como a gente falou, né? E eu acho que assim, o que é valoroso é o esforço, e vai se conquistando aquilo que se pode, né? É o ideal, né? É o ideal alcançável, mas não agora, né? Mas é um grande esforço para a gente ir construindo isso, né? A todo tempo, né? E eu gostei muito dessa expressão que ela falou, quando ela cita Jesus, né? Ela diz que as lições dele são diretrizes de segurança que deixam irradiar-se em sucessivas ondas de amor, né? Então, assim, a gente tem muitos mecanismos de auxílio para nós, mas a gente realmente esquece de lançar a mão, né? E um deles é a oração, né? Então, assim, se a gente se comportou de forma indevida, né? Se aquele complexo surgiu autônomo, né? E a gente, meu Deus, aquele monstro, eu faço sempre uma imagem assim, que sai aquele monstro pela boca e grita, 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 depois ele volta e diz, santo Deus, o que foi isso, né? Então, assim, mas se a gente já, né? Então, eu acho que, assim, olhar novamente para essa lição, né, genuína, né, de amor, de segurança, né, e deixar que a gente primeiro se contamine disso, né, se contagie com esse amor, para que a gente possa, e aí vem a expressão que eu falei, né, nessa transação psicológica de alto nível com o próximo, né, que esse é o ideal, né, que a gente primeiro tem essa transação conosco, né, com o nosso corpo, como nós já falamos aqui, né, de alto nível, né, e que a gente também possa, de alto nível, se relacionar com esse outro, que aí é realmente a glória, né, é esse comportamento ideal que ela nos traz. Eu fazer uma brincadeira com transação com transição também. A gente tem que ver que a gente está em transição, né? A gente está em processo entre o homem velho e o homem novo, né? Então, a gente não é mais aquele homem antigo, mas também não conquistou essa consciência que já nos liberta daquela consciência de sono e nos traz um horizonte novo, mas que ainda não foi efetivada plenamente por nós. Então, transação envolve processo
de transição também. Nós estamos num processo de transformação até chegar a ser essas pessoas felizes. Um dia, graças a Deus, seremos todos, independente da dor e da limitação que a vida possa nos impor, né, gente? Muito bem, nosso horário já está finalizado, né? É um capítulo muito rico, com muitas questões, né? Fica o convite de a gente poder continuar refletindo sobre esse material e também já convidar a todos a continuar no próximo encontro o estudo do capítulo 15, chamado Sucesso e Sucesso, ou seja, 2 tipos de sucesso. Então, vamos acompanhando a leitura, lendo em casa antes, podendo refletir, para depois nós aqui poder juntos pensarmos e ajudar, né, a aprofundar esse processo aí do material que a benfeitora nos oferece. Tá bom? Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Marluce, Cláudia, e até um próximo encontro.